Hoje é o seguinte, nós temos que entender que as energias e as bênçãos que nós vamos receber enquanto a gente estiver aqui é em dobro. Porque com chuva e com frio, quem vê a espiritualidade falou assim, ó, esses daí são ponta firme. Então vamos fortalecê-los nas energias e nas bênçãos de Jesus. Porque quando a gente se reúne aqui, a doutrina espírita nada mais faz do que falar de Jesus, né? Estudarmos, através dos ensinamentos da espiritualidade, o entendimento do que Jesus quis dizer para a gente naquela época. E ele mesmo disse que onde 2 ou mais pessoas estivessem reunidas no nome dele, ali ele estaria. Para fazer o quê? Para que Jesus? A gente se reúne no nome dele. Ele vem aqui fazer o quê? Isso aconteceu quando ele esteve aqui na Terra. Jesus, todo mundo sabe, o espírito mais evoluído que já pisou aqui na Terra, o espírito mais inteligente que já pisou aqui na Terra, o espírito mais bondoso que já viveu aqui nessa Terra. Veio aqui para trazer para a gente uma lição de como nós devemos procedermos para que nós fôssemos felizes, para que nós fizéssemos a coisa certa. Porém, a gente só vai conseguir fazer as coisas certas para nós quando nós olharmos para os outros. Foi isso que Jesus quis trazer para a gente, mostrar para a gente. Nós entendemos isso naquela época? Entendemos? Não. Jesus conseguiu passar a mensagem dele? Não conseguiu. Tanto que o pessoal não entendeu e disse assim, esse homem é um impostor. O que nós vamos fazer com ele? Vamos matá-lo. E aí crucificaram Jesus. E tem muita gente que fica assim abismado. Crucificaram Jesus. Gente, crucificar naquela época era a coisa mais comum do mundo. Tanto que o dia que crucificaram Jesus, ele já não foi crucificado sozinho. Crucificaram mais 2 junto com ele. Um de cada lado. Então era prática normal naquela época. Ele foi condenado à morte. Porém, Jesus morreu porque pregava a lei divina. Porque explicava pra gente como é que funcionava a lei divina. Só que quando ele veio, ele arrumou algumas pessoas que seriam os propagadores desta lei, destes ensinamentos que nós chamamos de discípulos, de apóstolos, né? E depois que Jesus morreu por conta dos ensinamentos. E aí ficaram os apóstolos para continuar a obra de Jesus. Aí vocês imaginam, alguém daqui já fez alguma coisa escondido? Fez, né? É bom fazer coisa escondida, né? Aí o que aconteceu? Vocês imaginam, Jesus tinha sido crucificado por causa dos ensinamentos dele. Como é que os discípulos, como é que os apóstolos, eles iam se reunir, eles iam conversar a respeito, né? Traçar planos, metas de como eles iriam fazer, sendo que Jesus tinha sido morto. Então imaginem vocês acham que eles iam combinar assim, não, então a gente vai se reunir, vamos ali na praça. Se fosse na praça, todo mundo ia ficar sabendo. Então, o que os apóstolos, os discípulos fizeram? Vamos nos esconder, vamos fazer esse negócio escondido. E eles se esconderam e foram se reunir para traçar como é que iria ficar. Porém, eles estavam, inclusive, muito tristes e muito abatidos. Escondidos eles estavam. Igual a gente, quando vai fazer coisa escondida. Então, quando a gente vai fazer alguma coisa escondida, se chega alguém e pega a gente, o que a gente fica? Apavorado, né? E eles estavam lá escondidos. Quem que surge no meio deles, de repente? O próprio Jesus. E quando Jesus aparece no meio deles lá, chega para eles, no meio da reunião, sabe o que Jesus fala para eles? Eu vos dou a minha paz. O que é que Jesus quis dizer quando ele disse para aqueles discípulos e para aqueles apóstolos, eu vos dou a minha paz? Primeiro que eles estavam com medo, eles estavam tristes, eles estavam sem saber o que fazer, não sabiam como é que iam se nortear. Então, quando Jesus disse isso para eles, era o mesmo que dizer assim, olha, eu estou com vocês, eu não morri, não tenham medo, nós vamos estar juntos o tempo todo, aconteça o que acontecer, nós somos um só. De modo que quando eu disse que nós vamos receber bênçãos, as bênçãos de Jesus, é exatamente aquilo que a gente quer, porque todos nós queremos a paz de Jesus. E ele disse que onde 2 ou mais pessoas estivessem reunidas, no nosso caso aqui, ele estaria no meio de nós para entregar a sua paz. De modo que Jesus, enquanto a gente estiver aqui, vai estar fortalecendo o nosso corpo físico, fortalecendo as nossas emoções e falando para nós aqui na nossa cabeça, você não está sozinho. Nós estamos juntos. Aconteça o que acontecer, nós vamos estarmos juntos e eu vou estar do seu lado.
Então vamos ter esta consciência de que enquanto a gente ficar aqui nesta noite, nós vamos estar sendo abraçados por Jesus. E que nós possamos sair daqui muito mais confiantes, tranquilos e animados para seguir na nossa jornada. É isso que eu desejo para mim e para cada um de vocês nessa noite. Tá, e nós vamos falar de um assunto hoje aqui, que o pessoal tem, assim, a gente percebe isso, o pessoal procura a gente por conta disso lá no centro que eu frequento, com muita frequência, assim, né? Que é para falar do negócio seguinte. Vocês já ouviram falar que a pessoa fica carregada? Já? Quem daqui fica carregado? Hã? A gente fica carregado? Quando a gente fala isso, a pessoa, nós estamos dentro do centro espírita, né? A gente fala, você fica carregado? A gente já logo pensa no quê? Ah, você está perguntando para mim se eu fico com o espírito nas minhas costas, aqui na minha cacunda, carregado aqui, com encosto? A gente pensa isso. Porque as pessoas chegam lá no centro, às vezes procurando a gente, e falam isso para nós. Ah, eu vim aqui porque eu estou carregado. Aí a gente fala assim, carregado que jeito? Ah, estou com um monte de espírito atrás de mim. Né? Porém, o carregado nosso é numa questão de energia. E eu perguntei assim, quem aqui fica carregado? Todos nós ficamos. Todos nós, porque todos nós emanamos energia todos os dias. Nós somos energia. Todos nós ficamos. Agora, como é que nós ficamos carregados? Positivamente ou negativamente? Dá para ficar carregado de que jeito? Positivamente ou negativamente? Dos dois jeitos, basta a gente fazer a escolha certa. Porém, quando as pessoas chegam lá procurando a gente, eles falam no sentido de estar com o espírito mesmo. Ou seja, tô com um encosto aqui. Falaram pra mim que eu tô carregado, que eu tô com uns espíritos aqui. E eu pergunto pra vocês, quem daqui tem espírito junto? Todo mundo? Ai, meu Deus! Né? Quando a gente fala em espírito, principalmente os espíritas, é interessante, porque assim, a gente costuma ter medo dos espíritos. A gente, quando fala em espírito, a gente costuma ficar com medo, tanto que alguém pergunta, tem algum espírito com vocês? Fala, não. Tem que ter! A gente tem que ter um espírito com a gente. Pelo menos um. Qual? Não, isso, junto com a gente, junto com o nosso espírito, né? O anjo protetor, o anjo da guarda. Pelo menos esse a gente tem que conseguir manter perto de nós, para ajudar a gente. Porque se já fala anjo protetor, anjo da guarda, ele tem que estar do nosso lado. Pelo menos esse a gente tem que procurar manter do nosso lado. Não é assim? E aí a gente fala que as pessoas têm medo de espírito. Mas também não é de qualquer espírito. De qual espírito que a gente tem medo? Do mal? Ou se é? Como é que a gente chama espírito mal? Obsessor, não é assim? Não é obsessor? Tanto que a gente fala, aliás, a gente tanto classifica o obsessor como espírito mal, tanto é verdade, que, por exemplo, quando tem lá na minha casa algum problema, eu já ouvi várias vezes a minha esposa virar para minha sogra, para o meu sogro, para o meu irmão, para minha cunhada, ela vira, aponta para mim e fala assim, esse é meu obsessor. É. Aí eu penso assim, será que ela está me elogiando? Claro que não. Claro que não. E ainda de vez em quando, a gente escuta pessoas falando assim, ai, eu vou aguentar esse traste nessa encarnação para não ter que voltar com ele na próxima. E é verdade. Se a gente aguentar, né, o cônjuge nessa encarnação bem aguentadinho, a gente não volta junto na outra. Vem junto mais umas 10. É porque Jesus, onde é que está escrito? Jesus veio e falou assim, você tem que aguentar. Jesus falou pra gente aguentar? O que ele pediu pra gente fazer? Amar. E mandou amar até os inimigos. Né? Até os inimigos mandou. E aí eu escuto isso. Ou seja, significa que quando a gente fala que é o espírito obsessor, a gente pensa logo no espírito mal, a gente pensa no espírito atrasado, a gente pensa no espírito que fica atrasando a nossa vida. Né? E ainda chama o coitado de encosto. Edinho, você falou espírito obsessor de coitado? É, coitado. Chama ele de encosto ainda. E a gente recebe pessoas lá no centro que falam assim, eu tô com um monte de encosto aqui, tô com um monte de obsessor. Tira isso de mim! Eu acredito que o Sérgio deve escutar isso de vez em quando. Sérgio, falaram pra mim lá em cima que eu tô com uns espíritos aqui. Eu vim aqui pra você tirar. Aliás, foram falar isso pro Chico Xavier uma vez. Aí chegaram lá pro Chico e falaram pro Chico, a pessoa chegou e falou pro Chico que tava cheio de obsessor e que era pro Chico tirar os obsessores da pessoa, né?
Aí o Chico virou e falou assim, ó, o papel da doutrina espírita não é expulsar obsessores, mas evangelizá-los e amá-los. E a gente fala que a gente tem medo de espírito mau, não é assim? Eu me recordo uma vez que quando morreu a avó da minha esposa, desencarnou e a minha esposa é católica. Vai na igreja, a família dela inteira. Aliás, o que a minha sogra mais abominava na época era espírita. Então vocês imaginam, ela abominava espírita. E aí, quando eu fui começar a namorar com a minha esposa, ela falou, nós temos um problema. Eu falei, qual? Ela falou assim, a minha sogra odeia espírita. Eu falei, verdade. Ela falou, verdade, como é que nós vamos fazer? Eu falei, chá comigo. Aí ela pegou e falou, o que você vai fazer? Eu falei, nada. Eu falei, nós vamos correr dela o tempo todo, nós vamos correr, vamos desviando. A hora que ela tocar no assunto de religião, a gente desvia. Sai fora, desvia. Não fala pra ela que eu sou espírita. Quando ela for descobrir que eu sou espírita, nós vamos estar casados já. E assim nós fizemos. Então, mas eles lá são católicos. E a minha esposa é católica. E a avó dela morreu. Passados uns 3 meses que a avó dela tinha morrido, eu cheguei em casa um dia e a minha mulher está literalmente calada. Quieta. O homem, quando chega em casa que a esposa está quieta, ele estranha. Porém, a gente tem que usar um pouco mais o bom senso, os homens. Se você chegar em casa, a tua esposa está quieta, curte, aproveita. A gente não aguenta. A gente começa a passar perto dela. E ela nada, e ela quieta. A gente vai, e pergunta um negócio. E ela quieta, só responde o que a gente perguntou. Tá, e vai. Aí a gente não aguenta. Né? Porque a gente fica pensando assim, o que será que eu fiz? Ou então assim, o que será que ela descobriu que eu fiz? O problema é esse. E aí a gente vai e pergunta, acaba perguntando, né? Você não aguenta, você fica tão curioso. Você fala, o que foi? Aí ela fez isso. Aí ela falou, sabe o que é? Tô aqui tão triste. Eu tava pensando, já faz uns 3, 4 meses que a minha avó morreu. E eu fico pensando assim, como é que ela deve estar do lado de lá? Como é que deve ser a vida dela? E aí eu fiquei pensando assim comigo, porque se é espírita, né? Ela podia aparecer pra você, pra contar. Falei, pra mim! Pra mim não, ela é sua avó. Se ela tiver que aparecer, que ela apareça pra você, não é? Por que pra mim? Porque, na verdade, quando a gente fala assim que a gente tem medo do espírito mau, espírito obsessor, na verdade é se tiver invisível. Porque se tiver visível, a gente corre de qualquer um. A gente não quer ver nenhum. Eu fico imaginando eu chegando na minha casa, o Chico Xavier na sala. Meu irmão, eu vim aqui para te passar umas instruções. Eu falo, Chico, manda um recado por alguém, psicografa, porque eu não quero falar você não. Né? Agora, se tiver invisível, aí a gente tem medo dos obsessores. Porque a gente acha que o obsessor é mau, que tudo isso, e a gente tem medo deles. Porém, tem um detalhe. Alguém que tem medo de boi bravo? Alguém aqui tem medo de cachorro bravo? Alguém aqui tem medo de abelha? Tem, não tem? Tá. Se você estiver perto de um pasto, e lá dentro você sabe que tem um boi bravo, você vai lá cutucar ele? Não. Se você estiver passando perto de um quintal, e às vezes a pessoa que mora ali é até conhecida tua, você conhece, você vai chegar, abrir o portão e vai entrar lá dentro com o cachorro lá dentro? Também não. E se você vê uma caixa de marimbondo, uma caixa de abelha, você vai lá cutucar com um pedaço de pau? Não, ou seja, aquilo que a gente tem medo, a gente tem que cuidar e evitar, não é isso? Da mesma forma os obsessores. Porque, por incrível que pareça, a gente tem medo de obsessor, mas vive cutucando o obsessor. Edinho, não, você está enganado, eu não faço isso não. Para isso, nós temos que identificar quem são os obsessores. Nós temos medo e receio, muitas vezes, e dizemos que a gente está com um do nosso lado, mas a gente sabe quem são. Gente, quem sabe quem é esse espírito? Sabe o que é que ele quer com a gente? Então nós precisamos definir isso. Quem são os obsessores? Do que é que eu estou com medo? Do que é que eu tenho medo? Então, quem são os obsessores? O Honório Armonde, ele fez uma poesia que fala assim, ó, prestem atenção, é um negócio pesado. Ele fala assim, ó, espírito vampiro alça a boca de balde, ébrio desencarnado é hedionda sede aguça, íspidos lábios lambe e escancara a dentuça, tateia o vidro em vão do frasco verde jaude, rápido caça alguém no remoto arrabalde, espírito encarnado encontra e lhe refuça a goela, que se inflama, enrubesce e empapuça, como a sacar de si mais sede que a rescalde.
Agarra-se o vampiro ao bêbado, por entre as vértebras do peito, as vísceras do ventre. Toma-lhe o corpo, o braço, estala a língua bronca. A dupla, bebe. As tontas na calçada, cai de porco no chão, estira-se largada. Espolinha, geme, dorme e ronca. Feio, né? O que ele quer dizer pra gente? Ele fala assim, ó, espírito, se é espírito, tá desencarnado. Vampiro, o que o vampiro faz? Suga, não é assim? Então ele fala assim, ó, espírito vampiro, alça a boca. Ébrio, quem é um ébrio? O que faz um ébrio? Um ébrio é quem? Bebe. Aqui em Mirassol nem deve ter isso. Tem? Nem tem ébrio aqui. Né? Ébrio desencarnado. A hedionda, sede, ele tá com uma vontade de beber louca. Ele tenta pegar a garrafa de bebida, porém ele não consegue porque ele está em espírito. Automaticamente ele precisa de quem para assumir o seu intento? De um encarnado. Este encarnado que ele procura tem que fazer o quê? Beber, não é? Porque ele caça, ele fala assim, rápido, caça alguém. Ele caça, ele procura o encarnado. Ou seja, serve qualquer encarnado? Não, tem que ser um encarnado que? Pois é. Todo mundo que bebe fica cutucando o espírito obsessor. A gente tem medo, mas cutuca o espírito obsessor. E aí, Edinho, como que isso é possível? Na pergunta 459 do Livro dos Espíritos, o Kardec questionou a espiritualidade. Mais ou menos assim, tá? O Kardec perguntou para ele assim, escuta, por acaso, esses espíritos que já morreram, que desencarnaram, estão desse lado aí, eles influenciam os nossos pensamentos e as nossas atitudes do lado de cá? Sabe qual foi a resposta dos espíritos? Muito mais do que o que vocês imaginam. Porque muitas vezes são eles que vos dirigem. Ô gente, é possível alguém determinar o que a gente vai pensar, o que a gente vai fazer aqui? É possível. Porque o processo é o mesmo entre nós encarnados aqui, ó. A gente influencia pessoas? A gente determina se a pessoa vai estar bem, ou se a gente vai irritar, ou se ela vai estar triste, ou se ela vai estar feliz. A gente não faz isso aqui? Só que os espíritos fazem a gente ir lá para cá mentalmente. Aliás, quando marido e mulher, né? Um influencia o outro, não é assim? Tanto que tem até um ditado que fala assim, dormiu no mesmo colchão, acordou com a mesma opinião, não é assim? Porque um acaba influenciando o outro, acabam pensando muito parecido. E de lá para cá também funciona assim. Só que nesse caso da poesia, o espírito queria beber. Então ele chega próximo do encarnado. Quando ele se aproxima do encarnado, ele passa toda aquela sensação, aquele desejo que ele tem de beber. O encarnado sente isso, porém como ele já bebe, ele pensa que isso é dele. Ele sente uma vontade terrível de beber. E aí os dois juntos vão beber. É um processo obsessivo. Está instalado um processo obsessivo ali. Quem permitiu? O encarnado. O encarnado permitiu. Porque lá não fala na poesia que o espírito ele caçou alguém. Por acaso ele foi atrás de quem não bebia? Ia adiantar ele atrás de quem não bebe? Porque a gente sabe que não adianta você tentar propor alguma coisa para uma outra pessoa que ela não gosta de fazer, que ela não vai aceitar. Por exemplo, se a pessoa gosta de jogar bola, gosta muito de jogar bola, você chama ela para jogar bola, ela vai aceitar com facilidade. Se a pessoa não gosta de jogar bola, não joga bola. Não adianta você chamar porque ela não vai. É a mesma coisa numa pescaria. Meu sogro foi pescar comigo uma vez. Uma vez. Eu já vou fazer 20 anos de casado. 20 anos! Ele foi uma vez. Por quê? Porque ele não gosta. A única vez que eu tentei insistir para levá-lo, deu problema. Nunca mais. Nunca mais. Ele não deixou nem eu pescar e nem os outros pescadores que estavam do lado. É verdade. Aí eu mesmo falei para ele, falei, olha, foi uma experiência terrível. O senhor nunca mais vem no rio comigo. E aí ele olhou para mim e adivinha o que ele respondeu? Graças a Deus. Porque ele não gosta disso. Então não adianta, que não funciona. As pessoas têm que gostar. De modo que a gente vira. Neste caso, tem como falar que esse espírito lá, o ébrio desencarnado, é um espírito mau? É um espírito ruim? Ele quer o mal do encarnado? O que ele é com relação ao encarnado? O que ele é? Quem falou iguais? São iguais.
Eles têm afinidade, eles são muito parecidos. Da mesma forma que quem gosta de jogar bola, vai jogar bola porque são iguais, gostam da mesma coisa. Da mesma forma que quem gosta de pescar, gosta da mesma coisa, muito parecido. E é assim que funciona. A gente atrai aquele que é parecido, só que entra num processo obsessivo. Da mesma forma. Agora, isso acontece entre os encarnados também. Vocês veem pessoas convidando as outras, encarnados agora, pessoas convidando as outras para irem beber junto? Fulano, vamos fazer um churrasco. O que nós vamos comprar? Vamos comprar. Vou falar uma marca de cerveja, porque não sei o que é boa, o que não é. Mas a pessoa fala, vamos comprar Cristal. Meu Deus me livre, Cristal me dá dor de cabeça. Vamos comprar Heineken. Vamos comprar Skol. Vamos comprar... Outro dia o cara falou assim pra mim, vamos comprar Bud. Falei, Bud, mas vocês não é na cerveja que vocês estão falando? É, Budweiser. Falei, rapaz, esse trem tem nome chique, hein? E eles começam a combinar. Chega na sexta-feira, o cara passa lá na frente do serviço do outro e fala, Zé, daqui a pouco lá no bar do Mané, hein? 6 horas nós estamos lá, a churrasqueira já tá acesa. O cara vai ter um boot assim, não, daqui a pouco eu tô lá. O que ele faz 6 horas? É o mesmo processo de influência que o espírito exerce, só que entra encarnado aqui. Aí chega na sexta-feira, 6 horas da tarde, tá todos os amigos que eles combinaram por WhatsApp, um pastor afirma do outro, tá tudo reunido lá no boteco bebendo. E eu não sei, mas eu acho que de sexta-feira à tarde, eu acho que falta espírito obsessor para acompanhar esse povo. Porque é tanta gente bebendo que acho que deve faltar espírito para acompanhar eles. O espírito deve ficar perdidinho de sexta-feira. Meu Deus, eu vou ali. Não, vou ali. Não, vou de Budweiser, eu não vou tomar, não. O espírito escolhe. Fala, não, eu ali escolhe eu gosto. Aí o espírito vai. Sexta-feira o espírito tem opção. Tem opção, né? Sexta-feira, o espírito, opa, é aqui e tal. E aí muita gente fala assim, eu tenho medo de espírito obsessor. Mas você está cutucando ele. Você está fazendo aquilo que ele também gosta. Porque ele só está ali do teu lado porque ele tem afinidade, porque ele é igual a você. Ele é igual a você. Só tem um detalhe. Os espíritos nos procuram para vampirizar só álcool? Não, de maneira alguma. Aliás, tem um outro espírito, tem uma trovinha pequenininha, ele fala assim, caso triste o cisenando, homem de garfo violento, saiu do corpo levando chouriço no pensamento. Os espíritos gostam de comer. Tem espírito que gosta de comer. Aliás, quem daqui já leu Nosso Lar? Muita gente já deve ter lido Nosso Lar, é um livro muito conhecido. Tal. Lá no Nosso Lar, cita com relação à alimentação. E, inclusive, teve uma época lá que o Clarencio recebeu a informação de que a alimentação lá no Nosso Lar tinha que ser racionada, tinha que diminuir um pouco. Uma alimentação mais pesada que eles tinham. Sabe o que aconteceu? Os espíritos roubavam comida lá no Nosso Lar. Assaltava a despensa lá no Nosso Lar. Está lá no livro. Por quê? Porque lá também os espíritos gostam de comer. Edinho, significa que se eu estiver comendo demais, pode ser que tenha um espírito do meu lado? Pode. Pode ser. Pode ser. E agora eu falo pra vocês. Gente, pensa num negócio bom é comer. Pensa num negócio bom é comer coisa que faz mal. Gente, uma batata frita, uma carne com gordura, uma pipoca bem gordurosa, aquela que você pega assim na mão e fica aquela gordura na tua mão, aquela pipoca um tempinho igual esse, cheia de sal ainda, fica na ponta do dedo, que você come a pipoca com sal. Pensa num trem gostoso, né? Porém, a gente tem que aprender a dosar, porque senão vai acabar fazendo mal para nós. Aí o que acontece? Se pega um espírito lá que tá doido para comer também, ele encosta do nosso lado e vai comer. E aí a culpa é dele? A gente vai falar assim, o espírito fez eu comer? Nada, ele só aproveitou ali, né? Para aproveitar aquela energia da comida. O que mais? Tem espírito que adora falar mal dos outros, mas isso aí a gente quase não faz, né? Tem espírito que adora uma fofoca, porém, isso a gente quase não faz. Isso aí nós estamos tranquilos, não é assim? Vocês imaginam do lado de lá, os espíritos que desencarnam e ficam doidos para falar mal de alguém. Porque isso gera uma energia, e ele quer sugar um pouco daquela energia, ele está precisando daquilo. Então ele vem do nosso lado. Esse espírito é mau? É obsessor? Sim, o processo é obsessivo. Agora, se ele for mau, eu também sou. Não, Edinho, não brinca com uma coisa dessa não, eu não quero ter esses bichos perto de mim não. É simples, para de falar mal dos outros. Para de beber.
para de comer em excesso. Começa a ter uma vida regrada. E um detalhe, o pior de todos, o pior, são os espíritos vampirizadores do sexo. Estes são terríveis. Por que estes são terríveis? Não é porque eles são terríveis, é porque nós somos terríveis. Nós somos. Porque às vezes beber, não é todo mundo que bebe. Fumar, não é todo mundo que fuma. Usar droga, não é todo mundo que usa droga. Comer demais, não é todo mundo que come demais. Agora, sexo todo mundo tem. Energia sexual todo mundo tem. E a gente, quem bebe, a gente logo fica sabendo. Quem fuma, a gente logo fica sabendo. Quem come demais, basta você ficar perto dele, fazer 1 ou 2 refeições perto dele, que você já vai ver que ele come demais. Agora, quem tem energia sexual desajustada, a gente não sabe. Porque aí é aquela história que a pessoa esconde de todo mundo, encarnado, não dos espíritos. E muitas vezes as pessoas estão levando esse tipo de espírito para dentro da sua casa. E às vezes a gente pensa, aliás, os especialistas dizem que na internet, por dia, trafega mais material pornográfico do que qualquer outra coisa. Todo dia. De tudo, todos os tipos de materiais e de informações que são jogadas na internet, o sexo supera todas. É maior do que todas as informações que transitam na internet todo dia. De modo que o nível de energia que essas pessoas trocam todo dia, e às vezes estão quietinhas dentro de casa, às vezes liga o computador, tá lá quietinha, trancada no quarto, ó. O que você está fazendo? Cutucando espírito obsessor. Porque ele vai lá junto com você para sugar aquelas energias. As pessoas têm no celular, pega o celular, o WhatsApp, o que tem de conteúdo pornográfico nos celulares das pessoas hoje é coisa muito alta. E os espíritos estão ali para vampirizar esse tipo de energia, porque você acaba sendo envolvido por esse tipo de energia, você acaba emanando esse tipo de energia, e os espíritos vão lá e aproveitam desse tipo de energia. Então, se eu tenho medo de boi, eu não posso ir lá no pasto cutucar o boi. Se eu tenho medo de cachorro bravo, eu não posso entrar no quintal que tem cachorro bravo. Se eu tenho medo de abelha, eu não posso dar uma paulada numa caixa de abelha. A gente tem medo de espírito obsessor, mas vive cutucando os espíritos. A gente vive entrando no mesmo campo que eles. A gente vive nos colocando à disposição deles. Não porque eles são maus, mas porque nós somos iguais. Porque eles querem exatamente aquilo que nós fazemos. Eles querem as mesmas energias. Só isso. Eles querem vampirizar essas energias. E entram nesse processo obsessivo. De modo que nós temos que nos regular. Nós temos que nos policiarmos. E encontrarmos maneira da gente ficar fora desse contexto. Então eu vou dar um exemplo para vocês. Cada um tem a sua vida, cada um tem o seu exemplo. Então eu vou dar o exemplo meu, que eu consegui para não ter material pornográfico nos aparelhos que eu uso, que é o meu notebook, que eu trabalho, e que é o meu celular. O meu celular, ele é meu enquanto eu estou trabalhando durante o dia. Eu não estou com o meu celular aqui agora. O meu celular está na minha casa, em cima da minha mesa. Quem está usando meu celular? Não sei se está na mão da minha esposa, não sei se está na mão de qualquer um dos meus filhos. De modo que eu não posso ter nenhum material pornográfico no meu celular. Quem é que está usando o meu notebook agora lá? Que eu uso para trabalhar. Porém, a hora que eu cheguei em casa, ele está em cima da mesa. Quem que está usando? Quem que está entrando lá no sites? Quem está vendo onde eu entrei, o site? Não sei. Não sei, pode ser que o meu filho está fazendo um trabalho, não sei o quê. Está lá, entrando nos downloads, o que eu tenho lá, está lá com eles. Eu não sei quem está usando. De modo que eu não posso ter esse tipo de material lá. E às vezes, quando a gente tem algum grupo, alguma coisa, tal, que alguém manda alguma coisa de material pornográfico, eu já falo na hora, olha, vou sair desse grupo. Eu não posso receber esse tipo de publicação. E saio. Aí vocês vão perguntar assim, meu Deus, que santo! Não sou santo. Eu saio e eu uso esse artifício para me policiar, porque eu sei o tanto que eu sou porcaria. Se eu não me policiar, eu mergulho de cabeça nesse negócio. Eu sou casado, eu tenho filhos. E quero me livrar desse tipo de espírito. Não posso ficar engendrado nesse tipo de energia, porque esse tipo de energia, né, descontrolada, arrebenta com a gente. Então por que eu vou querer isso? Eu tenho que me livrar. Agora, para me livrar disso, eu preciso de arrumar um artifício. Então, qual que é a desculpa? Eu falo assim, não, meus filhos pegam meu celular, não pode ter isso aqui. Mas é por causa dos meus filhos? De jeito nenhum, é por minha causa mesmo.
Porque do jeito que eu sou, vixe Maria, eu já ia pegar e jogar no grupo da família. Gente, olha isso, ó. Minhas tias já iam, ó, né? Ou seja, é uma maneira que eu encontrei. É uma maneira que eu encontrei. Alimentação, a gente tem que procurar uma maneira. A bebida, a gente tem que procurar uma maneira. Tem muitas pessoas que eu conheço que só deixam de beber, fazer uso de bebida alcoólica, quando ela tem algum problema sério e vai lá no médico, o médico fala assim, se você continuar bebendo, você vai morrer. Algumas param, outras falam assim, então eu vou morrer feliz. E continua. Nem assim. Agora tem mais um outro detalhe. Esse tipo de espíritos são obsessores? Sim, estão no processo obsessivo. Como é que eu faço para me livrar deles? Porque o Chico falou assim, que o papel da doutrina espírita não é expulsar obsessores, evangelizá-los e amá-los. Por que eles estão me procurando? Exatamente por conta das coisas que eu faço, das minhas atitudes. Se eu mudar a minha atitude, mudar a minha energia, automaticamente o que vai acontecer? Eu me desligo desse tipo de espírito porque eu deixo de ser igual a eles. Eu já não sou mais igual a eles. Então uma pessoa que bebe e deixou de beber, não é mais igual. Uma pessoa que fuma e deixou de fumar, não é mais igual. A hora que eu estava falando do negócio do cigarro aqui, que outro dia tomei uma pancada assim, no bom sentido, né? Às vezes a gente acaba falando coisa que não é da nossa alçada. Mas a tia da minha esposa, ela fuma. E aí um dia a gente fala, às vezes sem pensar as coisas, né? Ela ia tomar banho, ela não mora aqui, ela mora em outra cidade. Aí ela chegou, ai, eu preciso tomar banho que eu não tomei ainda. O que eu tenho a ver com isso? Nada! Deixa a mulher tomar banho. Aí eu virei e falei assim, mas você vai tomar banho pra quê? Aí ela pegou, olhou pra mim e falou assim, como assim? Você vai lavar o cabelo? Ela falou, vou. Pra quê? Vai trocar de roupa? Eu vou. Pra quê? Vai passar perfume? Aí eu vou. Pra quê? Fica do jeito que você tá mesmo. Ela falou, não tô te entendendo. Eu falei, não, sabe o que vai acontecer? Vou definir o que vai acontecer. Você vai entrar no banho, você vai tomar banho, você vai lavar o cabelo, você vai sair, você vai trocar de roupa, você vai pôr uma roupa limpinha, você vai passar perfume e se você vai lá no fundo fumar, a hora que você entrou de lá, depois que você fumou, acabou. Ninguém vai sentir o cheiro do seu shampoo, ninguém vai sentir o cheiro do seu perfume, ninguém vai sentir o cheiro da sua roupa limpa, todo mundo vai sentir o cheiro só do seu cigarro. Pra que eu fui falar isso? Parecia um obsessor encarnado. Pensa no mulher ficou brava. E com razão, porque eu não tinha que ter falado nada disso. Mas é mais ou menos assim que funciona. Então a gente, o pessoal vai lá, toma banho, passa perfume, não sei o quê. Aí sai e fuma um cigarro. Quando ela chega perto da gente, tá cheirando cigarro. Ou então a pessoa você vai numa festa, a pessoa vai lá e bebe, e aí ele fica bêbado. Deve ter junto com ele uns 8, 10 espíritos que estavam ali no processo. E os bêbados, eles têm uma facilidade que eles têm gancho no braço. Vocês já viram ou não? É. Ele vem assim, você tem que tomar cuidado. Quando você for numa festa e estiver muito bêbado, você anda assim, ó. Se ele vier pro teu lado, você... Opa! Não. Porque você vai passando desavisado ali, ele vai assim, ó. Pronto, pegou no gancho. Dali você não sai mais. Aí ele vira pra você e fala assim, ó. Eu te considero, viu? Você é quase um irmão pra mim. Coisa triste. E ele acha que ele está fazendo um bem para você falando isso. Ele acha que ele está te agradando falando isso. E você é doido para se livrar do gancho, né? Porém, se a gente quiser se livrar, espiritualmente falando, desse tipo de espírito que vem vampirizar esse tipo de energia, basta a gente mudar as nossas atitudes aqui. Muito bem. Porém, Edinho, tá, mas não existe outro tipo de obsessor? É só esse? Não, tem um outro obsessor. Tem um outro tipo de obsessor. Como é que é esse outro tipo de obsessor? Por que é que eles nos procuram? Pra gente facilitar. Eles nos procuram só por duas coisas. O que vocês acham que é? Duas coisas. Os espíritos querem com a gente, os obsessores. Vingança. Isso, vingança é uma. E a outra? A outra a gente nem imagina. A gente não pensa na outra possibilidade. Mas a outra possibilidade é por defesa. Defesa. Como assim defesa? Defesa dele ou defesa sua, muitas vezes. Então, como é que funciona? O espírito desencarna. Vamos imaginar que ele recebeu a informação de que ele vai morrer e vai acabar. Morreu, acabou. Tem muita gente que fala isso. Morreu, acabou. Quando acontece que ele morreu, não acabou, e chega do lado de lá, encontra um negócio completamente diferente daquilo que ele esperava, fica com medo. Para onde que ele vai querer voltar? Para casa.
É igual a gente, quando a gente sai, às vezes vai na casa de um parente. A casa do parente é melhor do que a nossa. Lá na casa do parente tem ar-condicionado. Lá na casa do parente tem aqueles colchão King Master Blaster. Aquele que tem pilotop, que você deita em cima do colchão, assim, ó. O tal do pilotop te abraça. Você dorme abraçadinho com o colchão, né? Aí você fica lá uma semana na casa do parente, você já tá doido pra vir embora. Pra tua casa. Por quê? Porque você gosta da tua casa. Tua casa não tem ar. Tem um ventilador de teto. Você liga, mas não tem capacidade de jogar um olhinho no trem. E ele fica a noite inteira. Você sente saudade desse chique do ventilador. Você deita na tua cama, não é Top Blaster Master Pilotop, não. Densidade 28 colchão. Você deita lá, você conta as ripas da cama. 1, 2, 3, 4. Mas você quer voltar pra tua casa, porque na tua casa é onde você se sente bem, protegido. Hoje, não foi hoje não, foi ontem. Ontem eu ouvi de uma pessoa que ela falou assim: eu vou viajar daqui uns dias, eu já estou preocupada, uma moça. Falei, por que você está preocupada? Porque quando eu saio da minha casa eu não consigo ir no banheiro. Nós vamos ficar 10 dias viajando, eu vou ficar 10 dias sem ir no banheiro. Eu fiquei pensando comigo, meu Deus do céu, o que será aí disso? 10 dias sem ir no banheiro. Por que acontece? Tem pessoas que é assim, ela sai de casa, ela não consegue ir no banheiro, ela quer ir no banheiro na casa dela. A gente gosta de ficar lá em casa. Aí esse espírito desencarnou. Continua vivo. Não está gostando do que ele está vendo. Ele vai querer voltar para onde? Não tem nenhum tipo de informação, não recebeu nenhum tipo de ajuda. Para onde ele vai? Para dentro de casa. Para o quê? Para se defender. Porque ele não gostou do que ele viu lá, não. Não gostou da situação que ele está. Ele volta para dentro de casa. Porém, esse espírito voltando para dentro da nossa casa, ele consegue aliar o pensamento dele com o nosso? Ele consegue transmitir pensamentos dele, angústia, medo, pra gente? Sim! Pergunta 459. Tá lá que diz que sim, que muitas vezes são eles que nos dirigem, porque fica falando na nossa cabeça o tempo todo e a gente pensa que é nosso pensamento. Vai atrapalhar a gente. Isso é um espírito que está querendo se defender. Às vezes não é só isso. Sabe o que acontece? Já vi algumas pessoas falando assim: porque a minha situação tá difícil. Tá difícil pra mim, a coisa tá feia, mas eu tenho fé em Deus, porque o meu avô era muito bom, e o meu avô morreu, e eu tô pedindo pra ele vir me ajudar. Coitado do avô, desencarnou, recebeu a informação lá do neto, da neta, que é pra ele vir ajudar. E muita gente faz assim com o pai, que desencarnou, com mãe. Ai, que saudade, queria tanto ver meu pai, queria tanto ver minha mãe. Outro dia minha sogra virou pra mim e falou que ela tem um irmão que desencarnou, muito novo, né? Ela falou: tô com uma saudade do Zeca. Eu queria tanto ver o Zeca. Eu falei: olha ele aí. Aí ela levou um susto, pulou e falou: cadê? Eu falei: a senhora demorou, já foi embora. Né? Ou seja, as pessoas vivem cutucando quem não é pra cutucar. A gente vive chamando para dentro de casa pessoas que já têm que cuidar da vida deles do lado de lá. Porém, estes espíritos não vão fazer igual o primeiro da poesia. Não adianta ele caçou algum lugar. Não, esse é específico. Aquele que quer vir para cá para se defender, ele não vai procurar qualquer casa. Ele vai na sua casa, que é onde ele se sente bem, que é onde ele se sente protegido. E quando eu digo na sua casa, às vezes não é a casa do espírito, não. Às vezes é a casa de um filho, às vezes é a casa de um irmão, às vezes é a casa do pai, às vezes é a casa da mãe, porque é onde ele se sente bem, onde se sente protegido. E muitas vezes a gente chama, e aí o espírito vem. Quem é pai aqui sabe quantas ligações recebe de filho que reclama. Fica com o coração na mão, querendo ajudar, e não pode fazer nada. Do outro lado é a mesma coisa. A gente só vai deixar os espíritos apavorados, vindo para dentro de casa, querendo passar ideias pra gente, que a gente não vai conseguir colocar em prática. A gente não vai conseguir. Então esses espíritos querem se defender ou nos defender. Esses espíritos são maus? Esses espíritos são ruins? Não são. E a gente não precisa ter medo deles. De modo que quando aquelas pessoas que desencarnaram na nossa família, nós temos que fazer muita oração, envolvê-los em pensamentos positivos, informá-los que do lado de cá a gente vai dar conta do recado, que nós vamos cuidar do jeito que a gente conseguir, que é para eles seguirem o caminho deles do lado de lá e procurarem cuidar da vida deles do lado de lá. Porque do lado de cá a gente toma conta. Então se a gente fizer isso, a gente não vai precisar ter medo de que nenhum espírito vai influenciar a gente dessa maneira. E não é por mal, não é por maldade.
É porque nós permitimos, e muitas vezes nós é que chamamos. Aí outro dia perguntaram pra mim, então já vou falar pra vocês. Edinho, mas imagina então que morreu alguém da minha família, que não gostou do que viu, e que está lá, e veio pra dentro da minha casa, como é que eu faço? Eu falei assim, tem uma ferramenta extraordinária pra isso. Chama-se culto do evangelho no lar. Quem daqui faz culto do evangelho no lar? Ó, um monte de gente. Estas pessoas que fazem culto do evangelho no lar toda semana, provavelmente não vão incorrer nesse tipo de problema. Por quê? Porque toda semana nós recebemos uma equipe espiritual na nossa casa e caso tenha algum espírito necessitado nesse nível, estes espíritos vão envolvê-lo e vão atendê-lo. E vão entregar para ele aquilo que ele precisa. Por nosso intermédio. Então não tem que ter medo. Eu tenho que ter o culto do evangelho no lar toda semana. Quem ainda não faz, procure se inteirar e fazer. É muito simples, muito rápido e uma vez na semana só. Aí outro dia a pessoa virou pra mim e falou assim, eu falei isso, a pessoa falou, mas dá muito trabalho esse negócio aí. Aí eu falei assim, tá, você limpa a casa? Como assim? Varre casa? Lava banheiro? Mas claro, toma banho? Sim. E as louças? Depois que você usa, lava copo lá na tua casa? Eu lavo. Falei então, da parte de higiene material você cuida. E a higiene espiritual da tua casa? É um lixo? Faça o culto do evangelho então. É gostoso limpar banheiro? Não dá um trabalho danado limpar banheiro? Varrer chão? Limpar chão? Dá trabalho, não dá trabalho? Gente, por que a gente não pode se esforçar um pouquinho para fazer o culto do evangelho no lar uma vez na semana? 15 minutos, 20 minutos, meia hora que seja. Se é um benefício enorme para nós, se é uma higiene espiritual para nossa casa, vamos procurar adotar a prática. Que aí a gente resolve. Porém, sobrou ainda a parte da vingança. Que espírito que vai querer se vingar de nós? Que espírito que vai querer se vingar da gente? Que espírito que vai querer se vingar da gente? Porque nós temos medo disso, não temos? Então vamos imaginar, que espírito que vai querer se vingar da gente? Nenhum espírito que não conheça a gente muito bem. Nenhum. Qualquer espírito que quiser se vingar da gente é que conhece a gente muito bem. E por que as pessoas querem se vingar da gente? Na nossa cabeça, assim, ó, pensem. Tem alguém que gostaria de se vingar de você hoje? Pensa aí. Quem identificou alguém que gostaria de se vingar da gente? Eu identifico. Eu tenho gente que gostaria de se vingar de mim hoje. Por acaso, nós ficamos sabendo já em alguma situação que o marido traiu a mulher? Vocês já ficaram sabendo disso alguma vez? Olha, gente, o olhinho de vocês estão brilhando. Tem umas pessoas que o olho está brilhando, doido para contar para mim. Vocês já ficaram sabendo que tem algumas esposas que traem o marido? Já ficaram sabendo de casos assim? Se tem. Vocês já ficaram sabendo de alguém que pegou dinheiro emprestado e não pagou? Que comprou na loja do amigo e não pagou? Não, eu te pago. É o tal do fiado. Vocês já ficaram sabendo de pessoas que brigaram, tiveram alguma desavença e partiram para agressão física, um bateu no outro? Vocês já ficaram sabendo de, por exemplo, alguém que arrumou uma amante, um homem arruma uma amante bem mais nova que a mulher dele? Vocês já ficaram sabendo de algum caso assim? Mirassol não tem, graças a Deus. Né? E o danado, sabe o que ele faz? Ele não conta pra amante dele que ele é casado. Aí a amante dele fica grávida e fala pra ele, agora não vou ter que casar. Ele vai de jeito nenhum. Não podemos casar porque eu tô sem dinheiro agora. Mas não conta que é casado. Vocês já receberam a informação de que alguém, apesar de proibido pelas nossas leis, cometeu aborto? A resposta na cabeça de muitos de vocês para todas essas perguntas é afirmativa. Para a grande maioria. Porque nós sabemos quem traiu, se marido, mulher. Nós sabemos quem compra coisa e não paga, dá golpe nos outros. Nós sabemos quem agride, às vezes verbalmente, as pessoas e, se puder, fisicamente. Nós temos informações de pessoas que cometeram aborto, de que enganaram as outras prometendo muita coisa e não cumpre. E aí, basta a gente analisar. A mulher foi traída, está sendo traída. Ela descobre. O que ela faz? Ela usa todo o conhecimento doutrinário que ela tem, de doutrina espírita, e vira para o marido e fala assim, amor, que isso, é um espírito livre. Se você está me traindo, você pode, eu te perdoo. É assim que ela faz? O marido, né, o homem, tem uma loja, tem um negócio, um amigo dele foi lá e comprou um monte de coisa na loja e falou, depois eu volto para te pagar, e não voltou. Aí ele vai lá e vai cobrar o amigo fala assim, eu vou pagar para você, mas eu não sei quando que eu vou te pagar, eu não tenho dinheiro agora não. Aí ele fala assim, rapaz, sou espírita,
Jesus Cristo, não. Perdoa você e perdoa até a tua dívida. É assim que a gente faz? Não. Imagine a amante que quer casar com o cara, descobrindo que ele é casado. Ela vira e fala assim, você sabe que eu sempre imaginei disso? E agora? Como é que nós vamos fazer? Ah, vou largar de você, vou arrumar outro. Ela faz isso? Não é assim que funciona. Automaticamente as pessoas criam dentro da cabeça delas uma maneira de se vingar. Criam um mecanismo de vingança. A mulher que descobre que o marido está traindo, é automático, nós somos seres humanos, a gente precisa trabalhar muito isso em nós. A gente já automaticamente cria um mecanismo de vingança e queremos nos vingar do outro. A pessoa comprou alguma coisa, não pagou, a gente fica doido para tomar alguma coisa dele, mas não tem nada para tomar, então vou dar um cacete nele, até ele não poder andar. Esse é o nosso desejo. Se puder, a gente mata o camarada. O cara tem um amante, a amante descobriu que ele é casado. Onde que ela vai? Na frente da casa dele. Bem, preciso contar um negocinho do teu marido pra você. Não é? O que é isso? Mecanismo de vingança. Agora vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que a gente esteja desencarnado. E aí a pessoa descobre o que nós fizemos depois de desencarnado. Qual o sentimento que ela vai ter? Como é que ela vai ficar? Como é que nós vamos ficar? Porque outro dia eu perguntei isso pra uma moça, a moça questionou umas coisas lá, eu falei, tá, você, como é que você descobre que teu marido tá te traindo, o que você faria? Eu cortava a relação com ele, largava dele, falei, graças a Deus. Né? Desencarnado, como é que a gente vai ficar? Sabe que jeito nós vamos ficar? Do mesmo jeito. O que nós somos aqui, quando a gente desencarnar, nós vamos ser iguais. Nós não vamos mudar. Não é porque desencarnou que a gente vira espírito evoluído. Ah, agora desencarnou é bom. Aquela história de que ia morrer, era tão bom. Não, não era. Ele vai continuar sendo o que ele era. Se fosse bom, vai continuar sendo bom. Se fosse porcaria, vai continuar sendo porcaria. Ah, e agora tá desencarnado. Espírito evoluído aquele, hein? Se for espírito evoluído, vai ser. Ah, espírito evoluído. Não, se for espírito atrasado, vai continuar sendo espírito atrasado. Se trabalhou e desenvolveu a capacidade de amar, vai continuar querendo amar. Porém, se ele tem a capacidade de querer se vingar, vai continuar querendo se vingar. E é aí que está o problema. Porque quando a gente recebe esse tipo de informação, a gente fica com medo do espírito, o espírito obsessor ele vem para se vingar. Então vamos inverter os papéis? Vamos imaginar agora que eu que estou encarnado e na encarnação passada. Estou falando da encarnação passada, porque às vezes acontece nessas coisas. Mas não, na encarnação passada eu traí a minha esposa, eu comprei alguma coisa de algum amigo, eu não paguei, eu tive uma amante e eu ainda ela engravidou. Essa história que eu contei, vamos imaginar que fosse comigo e ela abortou. E aí eu chego aqui, lembra que eu falei no começo da nossa palestra? Eu chego aqui no centro e falo assim, ai Sérgio, eu vim aqui porque eu tô carregado. Ai, deve ter algum espírito comigo. O Sérgio dá uma olhada assim, fica com vontade de falar assim, algum? Tem um monte aí. Mas ele não fala. Né? Aí fala assim, eu queria dar um jeito nisso. Aí, na sessão mediúnica, quem trabalha na sessão mediúnica aqui, né? Aí a pessoa tá aqui e o espírito vai ser atendido lá. Porque o papel da doutrina espírita, como disse o Chico, não é expulsar obsessores, é evangelizá-los e amá-los. Então o espírito obsessor também vai ser atendido, não é só encarnado não. O papel da doutrina espírita não é atender encarnado não. Não é chegar aqui e limpar o encarnado e falar, não, pronto filho, tá limpo, pode ir embora, sobe aqui espírito, vai. Não é assim que funciona não. Nós temos que entender o lado do espírito. Aí o que acontece? Na sala mediúnica sai um encarnado, o espírito fica lá dentro. Falou, o quê? Vocês estão com dó desse Edinho aí? Vocês estão querendo consertar a vida dele? Vocês estão com dó dele? Saiba que na última encarnação eu fui esposa dele. Ele judiava de mim. Muitas vezes eu vi meus filhos passar fome. Sabe por quê? Porque ele tinha um amante, não me valorizava, não tem valor em mim. Eu vou acabar com a raça dele. E vocês estão com dó dele? Não adianta. Não adianta porque eu vou acabar com ele. Aí os encarnados na sala mediúnica, os médiuns, conversam com esse espírito, esclarecem esse espírito, e ele é atendido pela espiritualidade superior e acompanha a espiritualidade superior. Aí todo mundo pensa assim, bom, esse está resolvido, né? Aí vem o outro e fala assim, esse cara aí na encarnação passada me roubou, comprava coisa comigo e não me pagava, pegou meu cartão de crédito, fez um gasto enorme no meu cartão de crédito, meu nome foi pro SPC. Agora vocês estão com dó dele? Ele não vale nada não, pode largar que nós vamos arrebentar com ele. Aí sai esse espírito que é atendido, aí vem o outro, não, ele era foi meu amante, prometeu casamento pra mim, falou que ia casar comigo, simplesmente me largou. Um belo dia lá me largou, não quis mais nada comigo. Aproveitou de mim, toda a minha juventude, me enganando. Eu tenho um ódio terrível dele. E eu vou acabar com ele. Aí esse espírito é atendido. Pode ou não seguir com a espiritualidade. E aí a hora que a gente pensa, está tudo resolvido, soa uma voz dentro da sala assim, ó. Assassino.
assassino. É isso que esse espírito que vocês estão querendo defender é. Vocês estão defendendo assassino aí no centro agora? Porque saibam vocês que na última encarnação ele me matou no ventre da minha mãe. Ele não me deixou nascer. Eu não vi a luz do sol. Porque ele me matou. Vocês estão defendendo esse tipo de espírito? Saibam vocês hoje que por legitimidade eu vou cobrá-lo. E eu vou fazer a mesma coisa com ele. Eu vou matá-lo. Claro que não é tão simples assim. Mas a gente tem medo dos espíritos fazerem isso com a gente. A gente tem medo dos espíritos obsessores, esse que nós intitulamos de espíritos maus, fazerem isso. Porém, a pergunta é: estes espíritos são maus? Estes espíritos são atrasados? Eles podem ser vingativos, porque vingativos, se a gente não tomar cuidado, nós também somos. Eles são espíritos que foram lesados. Se alguém é mau, se alguém é ruim nessa história, sou eu, não eles. Eles simplesmente foram vítimas da minha maldade. E não existe nenhum espírito obsessor que venha se vingar da gente, caso ele não nos conheça. Os espíritos obsessores que vêm se vingar da gente são todos muito conhecidos e mais. Confiaram muito na gente e nós arrebentamos essa confiança. Nos amaram demais e nós transformamos o amor deles em ódio. Porque o ódio nada mais é do que o amor adoecido. Você adoeceu o amor deles. Ah, Edinho, será que eu tenho obsessor? Vocês eu não sei. Eu acho que eu devo ter. Me conhecendo do jeito que eu me conheço, eu acredito que eu devo ter. Ah, e o que você faz hoje? O que você faz hoje para procurar se organizar com isso? Simplesmente é o esforço de todos os dias ter uma conduta um pouco melhor. Não é a gente ser perfeito. Não é a gente buscar a perfeição. Mas é todo dia procurar ter uma conduta onde diminua-se o seu número de vícios. Diminua-se o seu nível de querer enganar as pessoas. Onde diminua-se a sua capacidade de ferir o outro. Esse é um esforço gigantesco. E quando um obsessor percebe isso na gente, de duas uma. Ou ele para de nos seguir, de vir atrás de nós querer se vingar, ou simplesmente ele entra no mesmo processo. E um dos benefícios, dos artifícios é a gente procurar a caridade. É a gente procurar fazer a caridade. Procura o centro. O que eu posso fazer? Onde que eu posso trabalhar? Como é que eu posso me encaixar? Eu preciso disso. Todos nós precisamos. Independente de ter obsessor ou não. É para a nossa qualidade de vida. Porque a partir do momento que a gente começar a fazer isso, nós vamos melhorar. Nós vamos melhorar. Automaticamente, melhora a vida de quem está do nosso lado. E às vezes as pessoas perguntam assim para mim, como é que eu faço para saber se... Porque o objetivo é dois. Primeiro, a gente estudar e entender que todas as pessoas que estão do nosso lado são espíritos em evolução, todos têm defeitos, e a gente se preparar ao máximo para não nos tornarmos obsessores de ninguém. De ninguém. As pessoas erram com a gente, procure perdoar o mais rápido que você puder. Porque todo mundo que fica guardando rancor, guardando mágoa, guardando ódio, o que acontece? Primeiro, teu corpo físico. Você vai arrebentar teu corpo físico. E se você desencarnar desse jeito, você vai continuar querendo essa mesma coisa no plano espiritual. E corremos um risco enorme de nos tornarmos obsessor de alguém. Começar a perseguir alguém para nos tornarmos obsessores, para buscarmos a vingança. E isso não funciona para nenhum dos dois. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é a gente não criar mais obsessores. Ah, Edinho, mas como é que a gente faz para não criar obsessores? Mesma coisa. Procure ser bom, procure amar, procure fazer pelo outro aquilo que você gostaria que ele fizesse por você. Como é que eu faço para saber se eu estou fazendo uma coisa errada? Outro dia me vieram com essa pergunta. Então é assim, tudo que a gente faz que aquelas pessoas que estão do nosso lado não podem ficar sabendo, é porque tem alguma coisa errada. Funciona assim, tudo que eu faço que diz respeito à minha esposa, mas que eu não posso contar para ela, eu escondo o que eu faço da minha esposa, é porque tem alguma coisa errada. Tudo que a minha esposa faz, que ela não pode contar pra mim, é porque tem alguma coisa errada. Tudo que eu faço, que os meus filhos não podem ficar sabendo, é porque tem alguma coisa errada. Tudo que eu faço, que os meus pais não podem saber, é porque tem alguma coisa errada. Tudo que eu faço, que o meu patrão não pode ficar sabendo que eu estou fazendo dentro da empresa, é porque tem alguma coisa errada. Tudo que eu faço, que os meus funcionários dentro da empresa não podem saber, é porque tem alguma coisa diferente. Então nós temos que tomar cuidado com isso. Escondermos demais das pessoas coisas que a hora que elas descobrirem, elas podem se magoar, elas podem ficar com raiva e podem querer se vingar. Então o caminho é a gente tentar diminuir isso ao máximo.
Claro que eu não estou dizendo para ninguém chegar em casa e falar assim, ai, fui numa palestra, vem aqui, amor. Ó, eu preciso te contar tudo que eu estou fazendo, porque eu não posso esconder mais nada de você. Não é isso. Não é isso. Mas é você, dentro de você, e mudando isso. Adotando uma postura, né? Nós adotando uma postura dentro de nós mesmos, capazes de sermos transparentes para outra pessoa. É a coisa mais gostosa que tem. Quando alguém chega e te acusa de um negócio e você sabe que não é verdade. E você tem a tranquilidade de falar assim, isso não é verdade. É muito legal. E dá muito trabalho você se defender quando é verdade. Você fez isso. Eu não. Não. Quem te falou? Já se entregou. Foi fulano que contou, que viu? Não é verdade. Mas como não é? Aqui a foto. Pega, mandou no WhatsApp pra mim. Olha aqui. Não sou eu. Ou seja, isso é muito ruim. Você tem dá uma coisa, sabe, chata dentro da gente, que incomoda. E aí você quebra a confiança das outras pessoas. Você quebra a confiança. Então esse é o caminho. Não vamos ter medo de obsessores mais. Vamos ter medo daquilo que nós somos capazes de fazer. Quando a gente admitir que nós erramos e que nós precisamos melhorar e começarmos a vigiar os nossos pensamentos e as nossas atitudes e ajustarmos isso para o bem, para ajuda, para auxílio, não precisamos nos preocupar mais com obsessores. A hora que eu parar de fumar, não preciso me preocupar com o obsessor. Parou de beber, não precisa procurar com o vampiro do álcool. Organizou a tua vida sexual, tuas energias sexuais, teus pensamentos sexuais, não se preocupe mais com os obsessores que eles não vão te procurar. Tem um monte de gente desajustada por aí. Parou de falar mal dos outros? Que maravilha! Esse tipo de espírito não te procura mais. Parou de querer se vingar? Esses espíritos também não vão te procurar mais. Ou seja, nós não temos que ter medo dos obsessores. Nós temos que ter medo do que cada um de nós tem liberdade e capacidade para fazer todos os dias. E a doutrina espírita tenta nos colocar o tempo todo que a liberdade que nós temos de praticar coisa errada é a mesma de praticarmos o bem. É a mesma de amarmos. É a mesma de sorrirmos, de abraçarmos, de nos esforçarmos, de suarmos no trabalho para que a gente veja sempre um resultado positivo. Nós podemos. E é nisso que nós temos que nos fixarmos. É isso que nós temos que querermos. E é isso que nós temos que buscarmos. Porque foi isso que Jesus falou quando Ele pediu para a gente assim, ó, ama o seu semelhante, mas ama ele e faça para ele aquilo que você gostaria que fizesse para você. Então o negócio é a gente se colocar no lugar do outro e fazer para o outro aquilo que a gente gostaria que fizesse para nós. Porque se a gente fizer isso, não tem como dar errado. Nós não vamos criar mais obsessores. E é isso que eu desejo para mim e para cada um de vocês. Que nessa nossa caminhada nós possamos crescer, possamos nos tornar espíritos mais evoluídos, mais instruídos e melhores. Que foi exatamente para isso que nós reencarnamos aqui nesse mundo. Muito obrigado a todos vocês por mais esta oportunidade.